Meus amigos, eu não sou o dono da razão, mas eu vou trazer com este vídeo orientações de como nós temos que se comportar perante tudo isso que está acontecendo da regulamentação dos aplicativos. Nós temos que saber falar, nós temos que agir com inteligência e conhecimento. Porque se nós ficar lançando perfumarias e falando isto ou aquilo, confunde a cabeça até de quem quer entender. Então, se você não fala exatamente aquilo que é necessário, nós acaba perdendo porque confunde. Eu tenho visto muitas entrevistas, eu tenho visto o pessoal comentar sobre a PL. E o que eu tenho visto, olha gente, me desculpe, nós vamos acabar perdendo esta luta porque nós não sabemos falar. Essa é a grande verdade. Lógico, eu não sou o dono da razão, estou repetindo aqui. Mas o que eu quero trazer de orientação é que quando você sabe falar e atinge na mosca, pronto, é isso que tem que ser falado. De maneira clara, precisa, concisa. Só isso. Blá, blá, blá. Fala tanto. E confunde. E as pessoas não entendem. Agora deixa eu trazer para vocês aqui mais uma vez o que tem que ser falado, por que tem que ser falado, por que essa regulamentação ela não serve para nós. Vou explicar para vocês aqui. E usem este vídeo como uma cartilha. Eu tenho que falar assim, tá, gente? Me desculpem, mas eu tenho que falar firme. Porque eu estou vendo muita coisa que é bobagem. Não é para ser falado agora. O que tem que ser falado então, Samuel? Bom, vamos lá. Sobre PL 12/2024, que é essa PL que o governo criou aí. Bom, a gente sabe que essa PL ela não é de interesse do motorista. Mas por quê? Porque o que a gente percebeu é que ele não foi criado a partir do motorista. Ele foi criado a partir do governo, das empresas super interessadas e de alguém que se diz representante dos motoristas, que são os sindicatos. Mas o motorista, aquele que está ali dirigindo e sentindo as dores, não foi ouvido. Começa por aí. Mas o que está acontecendo? Por que vocês não querem? O que é? A mídia perguntando. E a gente tem que ir no ponto principal. Primeira coisa. Já no início do projeto de lei, artigo 1º, ele coloca a Uber como mera intermediária. E ele mantém a Uber, do jeito que já está hoje, como empresa de aplicativo de transporte. Se ela é uma empresa de aplicativo de transporte, foge-lhe todas as responsabilidades que ela deveria ter se ao invés de empresa de aplicativo de transporte, ela fosse uma empresa de transporte por aplicativo. Então, meus amigos, aqui está o primeiro ponto, o primeiro artigo, em que não precisa mais falar de nenhum artigo, porque só isso já nos tira todos os direitos e os deveres que a Uber deve ter sobre nós. Quem é a empresa que trabalha com isso? É a Uber. Se é a empresa que trabalha com o transporte, ela tem que arcar com todas as suas responsabilidades, inclusive sobre nós. Então, esse é o primeiro ponto. Os trabalhadores, que inclusive nós estamos sendo chamados de autônomos, que não deveria também, e simplesmente trabalhadores de empresas de transporte. Nós somos trabalhadores, e eu não estou falando em vínculo, eu não estou falando em CLT, esqueçam isso, vou explicar tudo para vocês. Nós temos que ser considerados trabalhadores de empresas de transporte, mas sem o vínculo, e eu vou explicar para vocês. A Uber, sendo considerada como empresa de transporte, ela certamente deverá arcar com as suas obrigações,
com os seus deveres. O que acontece com o motorista, o que acontece com o carro dele, tudo o que acontece durante a viagem é responsabilidade da empresa. O governo deveria se preocupar com isso, porque isso que está fazendo hoje, colocando a Uber como mera intermediária, ou seja, nós motoristas é que contratamos a Uber para a gente levar os passageiros. Como assim? É até estranho de se falar. Não é isso. O que acontece é que a Uber, ela quer que seja desse jeito. Então, foi feito assim. Como mera intermediária, sem qualquer responsabilidade sobre nós. Tudo que acontecer no teu carro ou com você é problema seu. Então, meus amigos, quando for falar, já começa aí. Não podemos ser chamados de autônomos. Até porque nós não temos autonomia. Autônomo é aquele que precifica. Autônomo é aquele que vai trabalhar e ele fala, olha, eu cobro X por esse trabalho. Você vai cobrar alguma coisa? Não. Quem precifica é a dona Uber. Então, o primeiro artigo, pronto, já está resolvido. Só através disso, a gente já pode ver que esse PL não serve, porque vai manter a Uber do jeito que ela quer. Em outros artigos diz que tudo que a gente fizer vai ser regido pelo contrato, pelo termo de adesão da Uber. E esse termo de adesão é do jeito que é hoje. Ou seja, sem regulamentação está desse jeito, com regulamentação vai continuar desse mesmo jeito, do jeitinho que a dona Uber quer. A 99 também, quando eu falo Uber, falo os aplicativos. Então, quando a gente for falar sobre alguma coisa, a gente já tem que rebater logo o primeiro artigo. E depois vem outros. Sobre sindicato, não vai adiantar a gente falar que não quer, porque essa regulamentação ela vai vir e ela vai trazer o sindicato. Isso daí é uma coisa que não tem como a gente não ter. Só que o que a gente precisa? Brigar por um sindicato que seja nós que vamos nomear os seus dirigentes. E outra, nós precisamos de um sindicato que, ao invés de estar lá junto com a Uber, junto com o governo, ele deveria estar aqui. Quando você vê debates feitos por sindicato e associação, ou debate entre representante dos motoristas e os motoristas, só aí você já pode ver que tem coisa errada, porque não era para ter debate. Como assim? Está dividido então os motoristas? Deveria sim ter um debate entre a Uber e nós. Deveria ser entre Uber e sindicato, mas nós que colocamos o sindicato. Aí a gente vai rebater. Nós, a Uber de um lado e os nossos representantes de outro. Agora, quando você vê um debate onde o sindicato se coloca de outro lado do motorista, por aí você já vê que tem coisa errada, meu amigo. Por aí você já vê que não está certo. Vocês estão me entendendo? Então, meus amigos, o que a gente precisa fazer é ter conhecimento, é saber falar, é saber expor. E aí sim a gente começa a explicar à mídia, explicar para o leigo o porquê esse projeto de lei é ruim. Por quê? Com a regulamentação, ela vai continuar ruim, tão ruim, como se tivesse sem a regulamentação. E outra coisa, esse valor por hora, jamais ele deveria acontecer. Porque inicialmente foi falado em algo em torno de R$71. E no fim acabou morrendo em 32, ou seja, a metade. Todos sabem que isso é prejudicial ao motorista. Mas a Uber quer que seja assim. Então vai ser assim. Por isso também não podemos aceitar a PL. É imposição da Uber? Não, vai ter que ser assim. O governo aceitou 32 porque é um valor que ele sabe que ele consegue manter a previdência, mas não é assim que deve ser precificado. Não é pensando em previdência que se coloca um valor para nós mínimo. Teria que ser pensado em nossos custos, de quem paga aluguel, de quem tem carro, para daí então falar, olha, você precisa ter um lucro X, para que você possa levar o alimento para dentro da sua casa. E tudo isso ele deve ser precificado na conformidade de quilômetro e minuto. Porque se você colocar por hora,
Essa hora trabalhada é uma outra coisa que a gente tem que rebater. Quando perguntar, mas o governo está pagando o mínimo para você, R$ 32 a hora, isso tem que ser rebatido. Porque veja bem, o governo fala que são R$ 32 a hora, mas não é a hora. Por que não é a hora? Porque é hora trabalhada. Se você estiver logado, esperando corridas, aguardando, deslocando, sempre vai ter esses problemas, porque vai continuar do mesmo jeito, com a Uber fazendo essa arruaça que ela já faz hoje, com as corridas que ela manda. Vai continuar. Olha, gente, é um projeto de lei que ele vai permitir que a Uber faça do jeito que ela já faz. Por aí você vê que o motorista não quer. Ele quer sair das garras da Uber e fazer algo que seja importante com o governo, como se fosse ali como fosse assim, um órgão regulador. Um órgão regulador da Uber, como a gente sempre falou. Quem é mais antigo aqui no meu canal sabe que eu sempre exigi um órgão regulador de Uber para não permitir que ela faça tudo que ela faz do jeito que ela quer. Não, vem uma PL, vem um projeto de lei que permite que a Uber continue fazendo do jeito que ela sempre fez. Vai continuar igual, regido pelos termos de uso dela. Então, gente, valor por hora não pode ser, porque o valor por hora trabalhada, ele acaba fazendo com que você trabalhe em 1 hora, para ganhar os 32, você acaba tendo até que trabalhar 2. E aí o governo falou, não, você vai trabalhar 8 horas por dia. Não é 8 horas. Você, para cumprir essas 8 horas, certamente você vai ficar, talvez 10, 16 horas. Talvez o dobro. Então não é 32 a hora, é 15 a hora, porque é hora trabalhada. Vocês estão entendendo? Não é por hora, gente, porque é trabalhada. Se você não aceitou uma corrida, porque lógico, a Uber vai continuar mandando corrida ruim e você não vai aceitar, você não está ganhando. Você não está recebendo. Mas hoje já é assim, por isso que eu estou falando, meu amigo, que a regulamentação tem que mudar. Mas como é que muda isso? Tem que zerar. Começar de novo. A primeira coisa é pedir encarecidamente que seja derrubada essa medida de urgência que vence agora de 19, para que depois seja feito novas análises. O ministro não quer isso. O ministro está forçando. Olha, outra coisa, gente. Olha aí, os indícios de que a regulamentação é ruim. O ministro está enfrentando o trabalhador porque ele quer colocar uma lei ao trabalhador que não beneficia o trabalhador. Então, meus amigos, é por isso que eu falo para você, eu não sou dono da razão, repito de novo, mas a gente tem que saber falar. A gente vai para a mídia e tem que saber impor. Falou, por que a regulamentação é ruim? Porque a Uber é mera intermediária. E ela não deveria ser. Ela deveria ser uma empresa onde nós, trabalhadores, não vamos ter subordinação. Tudo bem, só que a gente vai estar trabalhando na conformidade com que você tenha direitos. E as empresas, deveres. Então é isso que precisa. Mas não, vocês são autônomos. Porque agora vocês têm autonomia. Nós já sempre tivemos autonomia de horário, de dias, de ligar qualquer plataforma que a gente quiser. Essa autonomia não mudou nada, essa vai continuar. Isso daí deve ter, porque senão a gente estaria como se fosse uma CLT. E eu falo uma coisa aqui para vocês, gente. Nós não queremos CLT, porque nós não queremos ficar preso a uma plataforma, nós não queremos registro em carteira. Mas pergunte para qualquer um de nós se nós abrimos mão do nosso direito. Você não quer CLT? Não. Mas nós queremos direito. Então é isso que eu sempre, mais uma vez, falo para vocês. Quem é antigo no canal sabe que eu sempre falei para vocês, não pode ser autônomo e não pode ser CLT. Mas tem que ser criada uma terceira via. Aonde essa terceira via traz obrigações e deveres para a empresa sobre nós e mantém a gente com a nossa autonomia, só que com direitos. E que a gente possa ter um ganho justo. Aliás, tudo isso está acontecendo porque a gente não tem ganho justo. Senão não estava acontecendo nada disso. O governo pôs os olhos, entendeu que ele também pode ganhar junto com a Uber e está aqui agora
favorecendo a empresa, isso que está acontecendo com a regulamentação e está deixando nós à margem. Motorista não está sendo beneficiado e agora não adianta nem você ir na justiça se a lei passar, nem ir na justiça, porque a Uber vai alegar. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, mas a Uber não. Tá aqui, ó, na lei. Me desculpa o vídeo longo, tem mais coisa para falar. Gente, quando vocês tiverem que falar com a mídia, por favor, já deixa anotado 3, 4 tópicos. O básico. E pronto. Nós não queremos porque nós não temos autonomia. Nós não queremos porque nós não queremos receber por hora. Porque o nosso carro gasta por quilômetro. Nós não queremos porque os representantes de sindicato que estão hoje aí não foi nomeado por nós. Se vai ter que ter sindicato, o governo obriga isso, que o sindicato seja nomeado por nós. Nós é que colocamos. E por que colocamos? Porque o sindicato teria feito algo por nós. Então tem tudo isso daí. Agora, os nossos direitos e os deveres da empresa, isso tem que aparecer. E aonde é que está? Então, é isso. Tamo junto. Olha, tem mais coisa para falar, mas com o vídeo longo aí fica difícil. A gente vem expondo para vocês. Vamos ter conhecimento e vamos saber falar. Porque se nós não saber falar, esse povo aí vai engolir a gente. Eles estão gastando milhões aí em propagandas para falar coisas que a gente não tem voz para falar, porque a gente não gasta nada. A gente não tem valor para impor e fazer com que nossos vídeos viajem. Eu conto com vocês só para compartilhar. Mas é isso que tem que ser feito. Atirar na mosca quando for falar. Quando for perguntado, atirar na mosca. Porque aí sim, todos vão entender a nossa indignação e do porquê que esse projeto de lei não pode ser aprovado. Deputados, pelo amor de Deus, nós falamos com vocês. Nós somos até vocês e vocês vão precisar de nós lá na frente. Deputados, pelo amor de Deus, olha o que vocês vão fazer. Pelo menos essa medida de urgência tem que ser retirada. E depois vamos analisar com calma, porque isso precisa sim ser analisado com calma e não a toque de caixa. Um abraço, tamo junto, fique com Deus, até o próximo vídeo.